novo tempo na minha vida. Mas nós precisamos resgatar, trazer de volta o que é ser igreja. Quando o povo, no Novo Testamento, a igreja começou. Quando Jesus disse que as portas do inferno não prevaleceriam contra a igreja, ele não estava falando de um templo. Ele não estava falando de um ambiente. Ele estava falando de um povo. Toda vez que a Bíblia se refere à igreja, não é templo, são pessoas. Por isso que Jesus vem buscar a igreja, não é o templo, mas sim um povo. Igreja não é onde você vai, igreja é o que você se torna. Você não entendeu ainda, querido? Igreja não é um lugar para ir, igreja é uma coisa que eu tenho que me tornar. Você não veio para a igreja, você veio para a reunião. Mas a igreja é quem eu me torno, a partir do momento que eu conheço Jesus. Sabe por quê? Porque se a gente entende errado, a gente pratica errado. E nós não, e eu falo uma coisa para você, querido. Nesses últimos dias, Deus tem nos levado para esse lugar. Aonde, bispo? Nesse lugar que nós precisamos ser resgatados como igreja. Alguns princípios, eu falei isso aqui na série Sem Dor, Sem Ganho, eu falei que, graças a Deus, que o Evangelho começou há 1900 anos atrás, porque muitos de vocês estão aqui e nem sabem como a igreja começou, e nem sabem como a igreja permaneceu nos anos, você não sabe nada da igreja, você só vem servir a Deus. Mas bispo, espera aí, eu estou aqui adorando a Deus, já não é o bastante? Dependendo da sua motivação. Porque senão na primeira oportunidade você vai abandonar. Quando os discípulos começaram a ser chamados de cristãos, hoje é fácil todo mundo dizer que é crente. Qualquer um pode falar assim, eu sou crente. Mas naqueles dias, ser chamado de cristão era algo era coisa de chacota. Era como se fosse um apelido ruim. Olha lá os cristãos. Porque todos eles eram perseguidos. Havia uma perseguição. E eles se escondiam nas catacumbas, nas cavernas, dentro das casas. A igreja começou dentro de casa. Quando a gente fala de célula, eu falei esses dias na reunião com os 12, célula não é, e quem está aqui nessa igreja, ou você vai entender o que é célula, ou você só vai ser um participante dessa igreja. Só pode vir assistir culto, mas para participar de todos os ministérios dessa igreja, você vai precisar ser inserido, vai precisar aprender a ser discípulo. Não vai chegar aqui e sentar sem saber, sem sentar para aprender. Não vai. Porque não entendeu o que é discípulo. Ser discípulo é mais do que a gente pensa. Não é só vir para a igreja. Isso é a melhor parte. Como assim? Olha aqui para mim, quando a gente fala de célula, célula não é uma estratégia de crescimento. Célula é uma estratégia de sobrevivência. Ô bispo, eu não estou entendendo. Como assim? Quando a igreja começou no ano 33, a partir da morte de Jesus, eu não vou falar da história da igreja aqui, eu vou ministrar a palavra de Deus. Mas eles começaram a sofrer uma perseguição, primeiro dos judeus, depois dos romanos. E era proibido servir a Jesus. Mas eles não pararam de se reunir. Mas eles não tinham templos. Eles não podiam ir para a igreja. Vamos se reunir. Eles não tinham onde ir. Então, aonde eles começaram? Nas casas. Gente, a gente precisa se reunir. A conversa de Paulo, Pedro e os apóstolos era: a gente precisa se reunir. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Sabe por quê, querido? Eu falei ontem com o Nivaldo, essa pandemia está sem precedentes na história da igreja. A igreja nunca viveu algo parecido. A igreja viveu perseguição, a igreja viveu das maiores perseguições. O Coliseu, ele foi construído praticamente para matar judeu.
E os cristãos, não é judeu não, é os cristãos. Muitos dos nossos irmãos estão ali, com o sangue naquele lugar, derramado. E aí, eles entendiam uma coisa, presta atenção, e essa é a primeira parte dessa mensagem. A gente precisa estar junto. Eu estava falando da história sem precedentes, eles sofreram perseguições, mas eles podiam se reunir. Eles eram perseguidos, Nivaldo, mas eles se escondiam e se reuniam escondidos. Eles, nas cavernas, nas tumbas, dentro das casas, eles se reuniam ali e falavam, gente, vamos orar. Eles eram perseguidos, mas eles podiam se reunir. Agora, nessa pandemia, a gente precisou se separar. A gente precisou se separar. E é agora que muita gente está sofrendo crise. Crise de identidade. Identidade na onde, bispo? Identidade em Deus. Não sabe mais quem é em Deus. Alguém esses dias mandou mensagem para mim, bispo, eu estou meio assim, meio abatido. Falei, querido, estou me sentindo meio deslocado. Falei, querido, presta atenção. Faz parte, porque a gente é uma família. Se distancia da tua família durante 2 meses. Quando você volta a se reunir, não parece que está tudo estranho? É normal. Você se sente deslocado porque você faz parte daquilo. E uma coisa que a igreja entendia, e como que a igreja permaneceu durante os anos. 1900 anos, a igreja continuou de pé, o evangelho continuou vivo. 1900 anos, tentaram matar a igreja de todo jeito. Mas ainda nós estamos aqui de pé. Agora, como isso aconteceu? Eles entenderam que, presta atenção, essa é a primeira parte da mensagem. Eu não sei se eu vou conseguir terminar, vou tentar. Mas eles entenderam que, acima de qualquer dificuldade, desafio, aflição, eles tinham que estar juntos. O primeiro segredo para que a igreja permanecesse em 1900 anos, diga comigo, unidade. Abra sua Bíblia em João capítulo 17. Eu me emocionei lendo esse texto, porque você só encontra essa oração de Jesus no Evangelho de João. Especificamente essa oração você não encontra em mais nenhum evangelho, somente nesse. João 17, versículo 11. Jesus acabou de ensinar os discípulos e ele vai fazer um pedido, ele vai orar. Ele vai fazer um pedido para Deus. 17:11 diz assim: não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo, e eu vou para ti. Pai Santo, protege-os em teu nome. Olha só o que Jesus está dizendo. Protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que sejam um, assim como somos um. Desce um pouquinho para o versículo 20 agora. Versículo 20. Diz assim, vou ler até o 23. Minha oração não é apenas por eles. Eu quero parar aqui no ponto final. Quem são eles que Jesus está falando? Os discípulos, os 12. Minha oração não é apenas por eles, mas rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Agora, quem é essa pessoa aqui? Diga eu. Você vê que Jesus orou por você há 1900 anos atrás. Ele diz, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste,
igualmente como me amaste. Aleluia. Pai, essa é a tua palavra, Senhor. Coloca a mão sobre o teu coração, querido. Senhor, eu vou estar ministrando a tua palavra agora. A minha oração é que o Senhor ministre o coração dos teus filhos através do Espírito Santo. Tenha total liberdade aqui, Senhor. O culto é teu. Que o Senhor comece a construir a nossa vida em um nível extraordinário. Que essa série, Deus, seja um momento para impactar o nosso coração, para realmente trazer uma transformação na nossa vida. Toda distração de Satanás seja paralisada agora, em nome de Jesus. E a nossa terra, a terra do nosso coração está fértil para a tua palavra. Isso é o que nós profetizamos, em nome de Jesus. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor, querido? Aplauda Ele pela palavra dEle. Quero que você preste atenção. Jesus, na última a penúltima oração de Jesus, a última é no Getsemane. Mas João aqui não fala se ele estava orando exatamente isso no Getsemane. Eu acredito que sim. Foi uma das últimas orações de Jesus. Porque esse é o capítulo 17. Se você vê aí na sua Bíblia, no capítulo 18, o título da mensagem do texto é Jesus é preso. Ou seja, ele estava ali. Jesus estava orando. Assim como das outras vezes. Jesus gastou tempo orando. Aí, em uma das suas últimas orações, ele pede: Pai, protege os teus filhos. Olha aqui para mim, querido. Olha o que Jesus pede para Deus. Deus, protege eles. Para que, Jesus? Aí ele diz: para que eles sejam um. Aí depois ele diz: dei-lhes, ou seja, eu dei para eles a glória que o Senhor me deu. Olha o que Jesus está dizendo, querido. Eu dei para eles a glória que era minha. Mas para quê? Para que eles sejam um, como nós somos um. Querido, o propósito de Jesus nunca foi que a gente andasse separado. O propósito de Jesus nunca foi que a gente andasse disperso. Jesus está descendo a rua, ele olha para Jerusalém, porque Jerusalém é como se fosse um buracão assim, você sobe no monte, você vê. Aí ele está olhando para Jerusalém, e a Bíblia diz que ele se entristece ali, ele se move de íntima compaixão, porque o povo estava como ovelhas sem pastor. Ou seja, uma ovelha sem pastor é uma ovelha perdida, é uma ovelha que é desgarrada. Então Jesus se compadece disso, porque nunca foi do propósito dele que a gente andasse separado. Nunca foi o propósito de Jesus da gente se separar em algum momento, porque a força da igreja está na unidade. A força da igreja está na unidade. Olha aqui para mim, muita gente quando está desanimado, quando está entristecido, fala assim: bicho, eu não vou para a igreja hoje. Por quê? Porque eu estou desanimado. Ei, querido, não é nesse lugar aí que você vai se sentir fortalecido. O fortalecimento vem através de uma unidade com a igreja. Quando eu me uno com o meu irmão, Jesus vem e diz: eu vou estabelecer a minha força sobre você. Não tente andar sozinho, porque sozinho você vai cair e vai se enfraquecer. Muita gente, esse é o movimento hoje, nesses dias, né? O movimento dos desigrejados. Eu não preciso estar numa igreja, eu não preciso ter um pastor. Querido, continua desse jeito, você vai continuar abatido. Não, eu posso viver sem pastor. Mas sabe o que é interessante? O diabo luta contra a unidade da igreja. Diga comigo, o diabo luta. Não, diga mais alto, querido. O diabo luta para que a gente fique separados. O diabo não quer que você se una, porque ele sabe que se você se unir, é difícil parar. Ei, querido, olha aqui para mim. Você se sente desanimado? Eu também me sinto às vezes. Normal. Agora,
A chave é, o que eu faço com esse desânimo? Eu fico sozinho e você vai se afundar? Ou eu corro para a igreja? Para me unir, eu não estou falando templo, estou falando igreja, pessoas. Ou eu me uno com alguém, e essa pessoa vai me fortalecer. Você está entendendo, querido? Você se sentir abatido é normal. Agora, o mesmo Jesus, olha aqui para mim, o mesmo Jesus que diz, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, é o mesmo Jesus que diz em Mateus 12, 25, todo reino dividido não subsiste. Você está aqui? Você está entendendo o que eu estou falando, irmão? Sabe por quê? Presta atenção. Jesus diz assim, as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Aí em outro texto ele diz, o reino dividido não subsiste. E olha que interessante, reino está com R maiúsculo. Mas o que Jesus está falando? Ele não está falando de um reino comum. Ele está falando, ei, a minha igreja também não vai continuar de pé se ela se dividir. Se ela andar separada. Olha só, o mesmo Jesus que diz, olha aqui, sabe o que me chama a atenção? É que Jesus mesmo está dizendo, o inferno não pode ir contra a igreja, o inferno não pode destruir a igreja, mas a igreja pode paralisar a própria igreja. Você está aqui, irmão? Você está entendendo o que eu estou falando? A própria igreja, a depender da ação, do posicionamento, pode paralisar o trabalho da igreja. Então, o mesmo Jesus que diz, as portas do inferno não vão prevalecer, é o mesmo Jesus que diz, todo reino dividido está arruinado. E também, no versículo 30 do capítulo 12 de Mateus, ele diz, aquele que não está comigo é contra mim. É o próprio Jesus que está dizendo. Eu queria que abrisse esse texto aqui. Mateus 12, 30. Abra sua Bíblia em Mateus 12, 30. Mateus 12, 30. Olha o que diz o texto. Aquele que não está comigo, está contra mim. E aquele que comigo não ajunta, espalha. Está na tela? Eu quero que toda a igreja leia comigo. No 3. 1, 2, 3. Aquele que não... Irmão, olha aqui para mim. Esse é um texto de Jesus. É a palavra do próprio Cristo. Dizendo o quê? Gente, eu só ando com quem está comigo. Se você não está, você é contra mim. Você percebe que Jesus não tem meio termo? Você percebe que Jesus não tem meia... Ah, não. Você tá... Não, Jesus, eu não estou contra você. Eu estou tipo assim... Eu sei que eu vou pisar no terreno aqui pedregoso agora. Mas com Jesus não tem meio termo. Ou você é crente, ou você não é crente. E quem é crente, presta atenção, e quem é crente, segue o que a palavra de Deus diz. Você entende? Não tem como eu ser cristão e ir contra a palavra de Deus. Então, presta atenção. Jesus está dizendo, ou você está comigo. O que é isso? Ou você está comigo e crê em toda a Bíblia, ou você não está. Você está contra mim. Não, Jesus, vamos conversar. Não é assim desse jeito, você entendeu errado, né? Vamos ser maleável nessa situação aqui. Ou você está comigo, ou você é contra mim. Com Jesus não tem meio termo. O centro, né? Aqui do país, politicamente falando, é o centrão. É o que gosta de paralisar o país. É o centro. Jesus não tem centro. Ou você é, ou você não é. Agora, sabe o que é interessante? Jesus está falando, o inferno não pode parar a igreja, mas as suas ações sim. O inferno não tem poder contra a igreja, mas se você dividir, a casa está destruída. Se você dividir. Agora, bispo, quando então que eu
Destruo isso. Quando que eu divido? Quando eu decido andar sozinho. Quando eu decido ser aquela que eu não quero ouvir ninguém, eu não quero saber nada de igreja. Irmão, olha aqui para mim. Quantas pessoas já recebi assim aqui na minha igreja? Na igreja do Senhor, mas na igreja que vocês entenderam. Tento explicar algumas coisas aqui, porque senão alguém olha lá e fala, não é a igreja dele. Uns perturbados aí. Uma vez chegou aqui para mim, eu fui na casa, ela pode estar assistindo, e ela me permite, hoje é completamente diferente. Só que ela chegou para mim na primeira visita, ela falou assim, ó, pastor, você vai me desculpar, mas eu quero participar da tua igreja, só que eu não quero ter contato com ninguém. Eu quero entrar no culto, eu quero participar do culto, e eu quero ir embora. Eu não quero conversar com ninguém, e foi assim. Durante pelo menos 1 mês e meio a 2 meses, entrando na igreja, ela sentava já ali no fundo. Oi? Ah, tá. Sentava ali no fundo. Mas quem está sentado? Oh, todo mundo já está. Estão apontando para o pessoal do fundo aí. Calma aí. Vocês precisam sair daí. Não. Aí ela sentava, terminava o culto. Aí ela mandava mensagem para mim, direto, toda segunda-feira. Eu estou no culto lá, você está vendo que eu estou no culto? Eu falei, estou vendo. Então, mas eu não quero ter ninguém nem na minha casa, eu não quero nem, por favor, não deixe ninguém pedir nada para mim, que eu não quero receber ninguém na minha casa. Eu falei, tá bom, querido, fica tranquilo. Estava frustrada com algumas igrejas, passou por algumas igrejas que machucou muito e não queria ter acesso a ninguém. Eu falei, tudo bem, tranquilo. Só que tem um problema. Não tem como você ter um relacionamento com Deus sem se relacionar com a igreja. Não, oh meu Deus, é a mesma coisa do que você me tratar bem e não tratar bem minha esposa. Como que eu quero ter um relacionamento com meu Jesus se eu não cuido da esposa? Se eu não zelo da noiva? Se eu não cuido da noiva dele? O próprio Jesus disse em João, o Espírito Santo, como você ama como você quer amar Deus que você não vê, se você não ama teu irmão que está do teu lado, você não consegue engolir as diferenças. Querido, preste atenção, a igreja, ela é uma família. Olhe para alguém e diga, nós somos uma família. Não, irmão, pelo amor de Deus, diga para ele, nós somos uma família. Então, mas a pessoa que está do seu lado pode ser seu parente, né? Agora olhe para trás aí. Diga, nós somos uma família. Nós somos uma família. E essa é a característica principal da igreja. A igreja não é um lugar para ir, mas é um lugar para pertencer. É uma família que eu me identifico, que nós temos tudo em comum. Só que como toda família, nós temos um pai que dá o governo, que a gente não faz o que quer, que a gente não faz o que acha que é certo. Eu não estou aqui para dizer o que eu acho e defender os meus pensamentos. Está na Bíblia? Tá. Não está? Não vou defender. Por quê? Eu tenho pai. E olha aqui para mim, o filho não faz o que quer. Olha para alguém e diga, o filho não faz o que quer. Essa é uma boa oportunidade de você falar para o teu filho aí, tá vendo? Diga aí, olha para quem está perto de você, o filho não faz o que quer. O filho não faz. Mas não é assim. Não é desse jeito. Presta atenção, Jesus disse, eu só faço o que eu vejo o Pai fazendo. Jesus obedeceu. Eu não vou nem falar o que eu ia falar aqui, porque... Mas nós temos um pai, então eu não posso fazer o que eu acho. E a igreja tem um governo, que é o próprio Deus. Olha aqui para mim, Deus está no governo da igreja. Deus é quem governa este povo, essa igreja, é Deus que governa, é Deus que dá a direção. Agora, Ele não quer que os seus filhos estejam separados. Cada um olhando para o seu problema, olha aqui para mim, irmão, eu sou bem sincero em dizer, a igreja, principalmente eu vou falar da nossa igreja, nós precisamos estar muito mais unidos do que nós estamos.
eu vou ser bem sincero em dizer, eu sou pastor dessa igreja, não importa quem mais está me assistindo, porque tem gente que me assiste que nem é meu discípulo. Ó, vai procurar teu pastor, querido. Em nome de Jesus. Não, pastor, mas é legal te ouvir, mas vai ouvir teu pastor. Porque olha aqui para mim, vou falar uma coisa. Não é a gente que decide, isso eu aprendi. Não é a gente que decide que pastor que eu quero ter, é Deus que dá. Porque eu não tenho o pastor que eu quero, eu tenho o pastor que eu preciso. Olhe para alguém e diga, você não tem o pastor que você quer. Diga para ele, você tem o pastor que você precisa. Amém? Talvez eu não sou nem 100% perfeito, mas quem é? Então Deus está no governo da igreja. Agora, o nosso inimigo sabe que a gente sozinho é vulnerável. Irmão, olha aqui para mim, olha aqui para mim. Eu estou dando a letra, o diabo ele está querendo parar você, para você não ouvir o que eu estou dizendo. O diabo sabe que você sozinho é vulnerável. Você quer ver? Pecado original. Não está explícito na Bíblia, mas eu acredito que Eva estava sozinha. E o papel de Adão era de proteger a esposa. Só que no momento em que Eva estava sozinha, a serpente chegou. A serpente só entra em cena na hora que Eva está sozinha. Sabe o que o diabo está esperando? É você ficar sozinho para ele jogar uma semente de dúvida no teu coração. O diabo está esperando você ficar para trás. A Bíblia diz sobre um povo chamado os amalequitas, que eles ficavam escondidos, esperando todo o povo passar. Mas eles pegavam os últimos, porque os últimos estavam sozinhos. Os últimos estavam vulneráveis. Os últimos estavam totalmente expostos. Olha aqui para mim, querido. Você está abatido, você está entristecido, você está machucado e ferido com alguma coisa. Ô bispo, eu estou enfraquecido nesses dias. O diabo tentou jogar uma seta no meu coração, no meu casamento, na minha esposa. Ei, olha aqui para mim. Cola em alguém. Cola em alguém. Ei, ora por mim. Ora comigo. Me dá força, me ajuda, eu estou com uma dúvida, eu preciso de ajuda. O nosso problema é que a gente tem medo, ou talvez orgulho, de chegar para alguém e falar, ora por mim. A gente prefere passar sozinho, a gente prefere se entristecer sozinho, a gente prefere se abater sozinho. E por isso, olha aqui para mim, que talvez o seu sofrimento está durando tanto tempo, porque você está tentando lutar sozinho. E o lugar de cura é o lugar da igreja, não é a igreja inovar, é esse templo. O lugar da igreja que eu digo, quando a gente está junto. Porque o Espírito Santo só veio porque estavam juntos. A Bíblia diz, o início, Atos 2, estavam todos juntos no mesmo lugar. Olha aqui para mim. E quando alguém se desviou, a Bíblia diz que Jesus disse para o povo, para os discípulos, ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Vai ter um dia que eu vou ministrar sobre essa palavra aqui. Mas presta atenção, a Bíblia diz que 2 estão no caminho de Emaús. Quem aparece, pastor? Gente, vocês estão desgarrados por quê? Volta. O lugar do revestimento não é sozinho, é junto. Está procurando revestimento sozinho, querido, você não vai conseguir. Porque Jesus disse, aonde tiver 2. Jesus disse, onde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou ali. Eu não disse bispo, mas peraí, Deus não vai validar, não, Ele está falando de fortalecimento e revestimento. Ele está falando, vamos caminhar junto, vamos orar junto. Você está aqui, querido? Agora, quando Eva fica sozinha, o diabo oferece e ela pega. Por quê? Presta atenção, e é isso que está acontecendo esses dias. Tem gente que está caminhando sozinho, o diabo pega uma semente de dúvida, planta no teu coração, e você começa a inverter tudo que Deus está dizendo. Porque a serpente falou uma coisa para Eva, ela disse assim, Deus disse para vocês não comer de nenhuma árvore aqui? Foi isso que Deus disse? Meu Deus do céu, gente, vocês estão em dúvida. Deus falou para eles, não comam de nenhum lugar? Não.
Jesus disse, só não coma. Você vê, você entende? Você entende como é diferente? Deus disse, tá tudo aqui para vocês. Só não coma dessa árvore. Aí o diabo chega para Eva e fala assim: ei, Deus falou para vocês não comer de nenhuma. Aí Eva entra em dúvida e fala: não foi isso que Deus disse. Deus disse que a gente não pode comer, senão a gente vai morrer dessa árvore. Aí ela fala assim: não, certamente você vai morrer. Certamente não morrerás. É isso que ele diz. E ela desvirtua o que Deus diz. Aí Eva, a Bíblia diz que ela começa a olhar aquilo que é proibido, ela começa a desejar. Porque ela está dando ouvido para a serpente. Por quê? Porque ela está só. Aí a Bíblia diz que Eva pega. E sabe o que é mais interessante? Quem dá o fruto para Adão comer não é a serpente. É Eva. Uma pessoa desgarrada vai fazer outra estar desgarrada. E vai fazer outra estar desgarrada. Não ouça a pessoa que está andando sozinha. Não ouça alguém que está já ferido com a igreja e está andando sozinho. Não vai nessa. Que ele vai desgarrar você também. Então, quando a gente entende que o diabo... Olha, presta atenção, o diabo chegou lá para quê? Para dividir. Ele não pegou os dois sozinhos. Ele falou: vou pegar quem está sozinho. Então, a força da igreja está quando a gente está junto. Agora, bispo, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 4, versículo 2. Efésios capítulo 4, versículo 2. Não vou conseguir terminar, não. Mas Deus está aqui. Efésios capítulo 4, verso 2 e 3 diz assim, vou ler para a gente ganhar tempo: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar, diga comigo, conservar. Olha o que diz: conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. Agora, olha a preocupação do apóstolo Paulo em dizer: gente, se esforce em manter a unidade. Se esforce em conservar a unidade. Se esforce em manter-se juntos. Por quê? O apóstolo Paulo está dizendo logo depois, na mesma carta, ele fala sobre a armadura de Deus, no capítulo 6. Mas antes de falar da armadura, ele fala da unidade, porque não adianta eu estar armado se eu não estou junto. Oh meu Deus, você não está entendendo. Não adianta eu estar armado se eu estou sozinho. Esse é um princípio de militar. Vem aqui, Rafa. Esse é um princípio de militar. Que meu primo não está aqui, senão é ele que ia vir aqui. Você já substitui. Seu substituto. Presta atenção. Quando há um treinamento, e você já deve ter visto isso em algum filme pelo menos, está todo mundo armado, mas no treinamento, alguém sempre diz: a gente precisa estar junto. Olha como é que você fica de costas, Rafa. Quando eles estão enfrentando a guerra, olha como um fica. É que o dele é fuzil, ele falou que o dele é fuzil. Ele falou que o dele é diferente. A arma dele é mais forte que a minha. Aí, para proteger mesmo. Tá. Então eles ficam assim. Por quê? Aí, vai andando para frente, ó. Um está protegendo o outro. Agora vem comigo. Aí, presta atenção. Dá cobertura. Aí o outro fala: dá cobertura para mim. Deus abençoe, senão a gente vai entrar com comédia. Porque, olha aqui para mim. O soldado sozinho é vulnerável. Está um protegendo o outro. Vai, você agora. Quem já assistiu esses filmes, irmão? É assim ou não é? Eu estou mentindo? Cobertura. Por quê? Porque só, não importa só estar armado. Tem que estar junto. Tem muita gente se armando, mas sozinho.
Ei, querido, não é assim que funciona. Não, sabe o que é, bispo? Fogo. Eu estou orando em casa, eu estou fervendo aqui, eu estou queimando aqui, mas só ele sozinho. Chega ele torrado. Chega aqui na igreja, não, bispo, sabe o que eu estou orando, eu estou jejuando, estou consagrando minha vida, eu estou fumegando. Nossa, irmão, mas sozinho? Você está entendendo? Porque o propósito de Jesus não é que você viva sozinho. Deus, quando viu Adão, ele diz: não é bom que o homem esteja só. Olha aqui para mim, querido. A única coisa que Deus disse que não era boa na criação era que o homem estivesse sozinho. Olha aqui para mim, você tem um problema? Eu sei que você tem, não adianta falar para mim que você não tem. Sozinho você não vai conseguir. Sozinho você não vai conseguir vencer. Não, eu guardo para mim, bispo. Eu luto sozinho, você não vai conseguir. Por quê? A cura está na coletividade e não na individualidade. Olhe para alguém e diga: não adianta você estar armado. Irmão, primeiro dá um chacoalhão nessa pessoa que parece que ele está gelado mesmo. Esse aí não está torrado para nada. Eu acho que tem gente que está congelado mesmo, sentado. Eu preciso... Dá uma chacoalhada nele aí agora, vai. Isso. Agora olhe para ele e diga assim: não adianta você estar armado se você está sozinho. Amém? Só podia vir da mente de Deus. Presta atenção. Só podia vir da mente de Deus. Pegar o povo do mundo inteiro. Cada um tem uma cultura. Vou falar dessa igreja aqui. Cada um tem uma cultura. Cada um tem um histórico. Fala assim: eu quero colocar vocês juntos. Cada um veio de um ensinamento dentro de casa. É que nem casamento. É, irmão. Igreja é que nem casamento. Porque só podia vir da ideia de Deus essas coisas. Juntar pessoas completamente diferentes para que elas caminhem juntas. Eu falo uma coisa para você, eu posso dizer, é difícil. Não é fácil caminhar em unidade. Sabe por quê? Porque a gente é diferente. Somos ou não somos? Irmão, casal, os dois já, né? Olha assim, nossa, a gente é tão diferente. Algumas coisas em comum, mas somos diferentes. Mas só podia vir da ideia de Deus. Querer que a gente, e olha só, não é só um desejo, é uma ordem. Que eles sejam um. Sabe por que Jesus está dizendo aqui? Para que o mundo creia que tu me enviastes, eles precisam ser um. Olha aqui para mim, querido. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus, não é pela nossa pregação. Não é pela palavra profética que nós vamos liberar. Não são pelas línguas estranhas que nós vamos falar. Não é pelos doentes que nós vamos curar. O mundo vai crer que Deus enviou Jesus quando nós nos tornarmos um. Aí Jesus diz: eu dei a glória que é minha, para você falar em línguas. Eu dei a glória que é minha, para você sapatear no manto. Eu dei a glória que é minha, para você curar doente. Eu dei a glória que é minha, para você... Não, querido. Jesus diz: eu dei a glória que é minha, para que você seja um. E sabe o que eu vejo nesses dias? Que é isso que nós precisamos resgatar primeiro na igreja. O valor da unidade. O valor de estarmos juntos. O valor de sermos uma família. Eu achei tão propício a palavra de quinta-feira a respeito de amizade. E foi exatamente isso que Deus ministrou no nosso coração nesses dias. E é que quando a gente conversou, eu falei para ele: William, pode falar porque vai ser diferente. Aí eu vi Deus falando assim, meu Deus, o que que... Não, é isso que eu quero falar. Então, tá. Preste atenção, querido. É difícil lidar com as diferenças? É. Mas olha aqui para mim. Como que a gente conserva a unidade como igreja? Eu pergunto para você.
Como que a gente conserva a unidade? Olhe para alguém e diga, aplicando. Diga para ele, aplicando os princípios bíblicos. Eu só vou falar sobre um, porque o meu tempo já foi. Presta atenção. Qual que é a primeira coisa que eu tenho que fazer para conservar a unidade no rebanho de Deus, na família de Deus, na minha casa, no meu trabalho? Como? Qual o primeiro princípio? Sendo verdadeiro uns com os outros. Efésios capítulo 4, versículo 22, 23, 24 e 25. Também é amor. Mas Efésios 4, 22. Vamos ler o texto para você entender o que eu vou falar aqui. Paulo, ele está exortando o povo de Éfeso e falando assim, gente, vocês precisam estar unidos. Vocês precisam estar juntos. Irmão, olha aqui para mim. Se o apóstolo Paulo está falando com a igreja sobre isso, é porque ele estava vendo um problema. Alguma coisa está acontecendo. E a igreja de Corinto também estava vivendo a mesma divisão. 1 Coríntios, capítulo 1, 2, 3 e 4, é só o apóstolo Paulo instruindo a eles, para eles pararem de intrigas e de brigas. Então, gente, nós somos uma igreja. Aí aqui em Efésios ele vai falar como que você vai manter essa unidade. Versículo 22, diz assim, quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, escreve enganosos, grifa isso, enganoso. A serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Grifa verdade. Agora, olha o que ele vai dizer nesse versículo. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Olha aqui para mim, querido. Ele começa, põe no versículo 22. Ele fala assim, quanto à antiga maneira que vocês viviam, no velho homem, vocês se moviam por desejos enganosos. Mas agora, sejam verdadeiros. Presta atenção, querido. Quando a gente vê no mundo, e eu acredito que todo mundo já passou por isso, que as amizades, algumas amizades, alguns são enganosas. É uma mentira. Agora, o problema é lá fora ter isso. Ou melhor, o problema não é lá fora ter, porque essa é a realidade do mundo. O problema é na igreja ter. Sabe o que o apóstolo Paulo está dizendo? Eu quero que vocês sejam verdadeiros uns com os outros. Seja transparente. Sabe por que muita gente saiu da igreja? Por causa de disse e me disse. Sabe por que muita gente se afastou do rebanho? Porque ouviu um irmão falando mal do outro. Os verdadeiros não fazem isso. O que causa divisão na empresa? Por que um chefe, um patrão manda embora? Porque dentro da empresa, principalmente em prefeitura, é o que mais tem, é um querendo derrubar o outro. São enganosos, são mentirosos. Porque na sua frente, a pessoa chega para você e fala assim, nós estamos juntos. Estou com você. Mas na primeira oportunidade que você vira as costas, ela está falando mal de você. Não só falando, mas pensando. Começa com um pensamento contrário, com uma mentira, com um engano. Na sua frente está mostrando assim, meu querido, mas já no íntimo já está gerando inveja, problema. E eu não estou falando de lá do mundo, eu estou falando de dentro da igreja. Porque Paulo está falando não é com gente mundana e ímpia, é dentro do rebanho. O problema é muita gente se fazer de verdadeiro, sendo que é mentiroso. É mentiroso. E olha aqui para mim, uma coisa que em Deus você não encontra, é mentira. Ele diz, eu não posso mentir. Mas a mentira tem um pai.
quem mente é filho dele. E nem só não é só mentir, é enganar. O que é engano? É mostrar uma coisa que ela não é verdade. A verdade está em oculto. Agora, esse foi o problema de Ananias e Safira. A Bíblia diz que um homem, não vou me recordar o nome, acho que é Barnabé. Barnabé vai lá, vende a propriedade, entrega tudo nos pés dos apóstolos. Olha aqui para mim, irmão. Chega lá e entrega todo o dinheiro nos pés dos apóstolos, põe lá no altar. Está aqui, Pedro. A Bíblia diz que Pedro estava lá no púlpito e entregou nos pés dos apóstolos. Está aqui todo o dinheiro daquilo que eu vendi. Estou ofertando. A Bíblia diz que Ananias e Safira, dentro de casa, venderam o terreno. Chegaram em casa com o dinheiro. Falaram assim, ó, não vamos entregar tudo não. Vamos entregar só uma parte e reter a outra parte para a gente. Aí a Bíblia diz que eles vão entregar. Só que o problema não é eles querer reter uma parte. O problema é eles querer enganar. Querer pegar a fila de quem está entregando tudo. Quando eles vão apresentar a oferta, Pedro fala assim, por que vocês deixaram Satanás encher o teu coração? O dinheiro não era seu? Você podia fazer o que você quisesse. O problema é você querer pegar a fila de quem está entregando tudo. Morre. A esposa vem, cadê meu marido? Porque uma coisa que Deus abomina é engano e mentira. Não se faça de uma coisa que você não é. Seja o que você for, mas seja transparente e verdadeiro. Não existe, querido, uma igreja perfeita. Existe uma igreja saudável. Dentro da igreja tem pessoas de diversos pensamentos. Isso é natural. O problema é pensamento que diverge da palavra. Aí é um problema. E aí eu não aceito. Agora, cada um tem uma decisão a tomar, cada um decide. Agora, nós precisamos nos atentar. Não existe relacionamento, casamento perfeito. Tem casamento perfeito, irmão? Não tem, não existe. Agora, tem casamento saudável. Olha aqui para mim. Deus não quer que a gente seja perfeito, pastor. Deus não quer, Nivaldo, que a gente aqui, seja perfeito. A única coisa que Ele quer é que a gente seja saudável, verdadeiro. Olha para alguém e diga, a gente tem que ser verdadeiro. Ser verdadeiro com alguém, não é você chegar e falar as verdades na cara dela. Tá, as verdades aí. Isso aí é ignorância. Porque o verdadeiro cura, não fere. Olha aqui para mim. Não aceite correção de gente que mais te fere do que cura. Porque quem se importa com você vai te curar, não vai te ferir. Agora, presta atenção, e eu vou te mostrar isso. Ser verdadeiro, diga comigo, ser verdadeiro, essa aqui, irmão, não sei se vai pegar você. Eu vou terminar, tá? Porque senão vai ficar azedo. Olhe para alguém e diga, ser verdadeiro. Oh, Jesus. Olhe para alguém e diga, ser verdadeiro é você falar da pessoa para a pessoa. Presta atenção. Gálatas 2. A Bíblia diz que Pedro chega na igreja dos gentios. Está lá comendo com gentios, está interagindo com todo mundo. Pedro era o apóstolo, o líder da igreja. Aí olha aqui para mim. Ele está ali. E Paulo também. Aí quando chega os judeus, Pedro fala, deixa eu trocar de roupa aqui, porque agora eu tenho que pôr um terno. Porque meus irmãos judeus estão chegando aí, eu estava com o gentio ali até agora. E Paulo só está assistindo. Assim, como assim, Pedro? Quando ninguém chegou, você estava agindo assim, agora você está... O que é? Vem cá. Vamos conversar. Está errado isso aqui. Paulo fala de Pedro para Pedro. Você não entendeu ainda, irmão? Paulo fala de Pedro para Pedro, não para os outros.
Vem aqui, Gabriel. Biel tá cheio de frio hoje. Você é o Pedro. Você tem cara de Pedro. Tá ali fazendo um monte de coisa e Paulo tá aqui. Aí, Paulo tá vendo. Paulo não chega e fala assim: meu, tá vendo o que Pedro tá fazendo? Ah, ô Rafa, olha lá o que ele tá fazendo. Não tá errado. Ele tem que mudar. Isso o verdadeiro não faz. O verdadeiro. Vamos conversar aqui, o Pedrão. Está errado o que você está fazendo. Você entende a diferença? Está errado, tá, viu? Arruma o som lá. Então, presta atenção. Quem é verdadeiro, presta atenção no que eu vou dizer. Quem é verdadeiro, fala de você para você, não para os outros. Quem é mentiroso, começa a fermentar. E é isso que Paulo está dizendo dentro da igreja. Ele fala: gente, seja verdadeiro. Para de picuinha. Para de disse-me-disse. Para disso daquilo. Ei, o verdadeiro fala de você para você. Aí ele diz: você conserva a unidade ao ponto que você é verdadeiro. Olhe para alguém e diga: seja verdadeiro. Olhe para ele e diga assim: seja verdadeiro comigo. Agora diga para ele: seja verdadeiro com os outros. Seja verdadeiro, irmão. O problema é que você não tem problema de divergir. O problema é esse. O problema é ser verdadeiro. O problema é agir com engano. Agora olha aqui para mim, não tem como. Ô bispo, mas o fogo que estava aqui no começo, olha aqui para mim. Fica tranquilo. Não vai ter oportunidade, não vai faltar oportunidade de você pular aqui, falar em línguas. Mas não adianta ter fogo, sendo que o fogo está sozinho. O fogo ele só aumenta quando está com outra lenha. Quando a lenha está junta. Põe fogo numa lenha sozinha, acaba rápido. Mas põe fogo numa lenha junta, num ajuntamento de lenhas, o fogo perdura. O que Deus quer fazer na nossa vida nesses dias, não é querer derramar algo que vai simplesmente acabar. Ele quer que a gente esteja junto, conectado, para que Ele faça algo extraordinário. Eu vi hoje aqui, Deus estava falando tremendamente comigo no meu coração. Algo profético vai acontecer nesses dias na nossa vida, na nossa igreja. A partir desta série, essa série vai começar a transformar a nossa vida de uma forma incrível. Por quê? Porque nós só estamos resgatando o que foi perdido. Quantas igrejas, eu vi igrejas se acabando, porque alguém não foi verdadeiro. Isso aqui, querido, se alguém tivesse ouvido essa palavra antes do que aconteceu em uma igreja conhecida, jamais isso aconteceria. Olha aqui para mim, o problema é a gente ser verdadeiro. Olha para alguém de novo e diga: você precisa ser verdadeiro. Sabe qual é o problema, querido? Eu já vi esposas reclamando do marido assim: ele não é verdadeiro comigo. Não fala o que está acontecendo com ele. Aí o marido chega para a esposa achando que vai mentir para ela. Não, está tudo bem, mas não está. Querido, não custa ser verdadeiro. Fale a verdade. Seja sincero. E olha que sinceridade não tem a ver. Sinceridade não é uma pessoa que está com um punhal na mão. Porque tem gente que fala assim: então vou ser sincero, essa roupa está feia, esse negócio aqui está desse jeito, esse troço aqui não funciona. Não, isso não é sinceridade, irmão. Você está ferindo as pessoas. Quem é verdadeiro cura, não fere. Eu quero, hoje à noite, eu vou parar por aqui, tinha outros passos para falar. É difícil nós temos as nossas diferenças. Mas a gente está aqui em um bem comum. Qual bem comum é esse? Diga comigo: Jesus Cristo. E sabe o que é interessante? Que Paulo diz assim: gente, se suportem uns aos outros. Eu sou diferente do pastor aqui, irmão. Muito diferente. Em algumas coisas a gente parece, com uma afeição, né? Ou ele me copia de alguma forma, não sei. Teve uma vez que ele estava numa casa de uma pessoa: ô bispo, graças a Deus.
Ele falou para mim depois. Cheguei lá, o pessoal achava que era você. Falei, cuidado com o que você fala então. Mas olha aqui para mim, querido. Nós estamos aqui por um bem comum. Diga comigo, um bem comum. E o que Jesus diz para nós é acima de tudo. Amem-se sinceramente uns. E sabe o que é interessante? Que ele diz sinceramente. É um amor sincero. É um amor verdadeiro. Não é a gente estar aqui não só, que isso? Não, é a gente estar junto. Quem se compromete hoje, nessa noite, vai dizer assim, eu vou mudar. Eu vou resgatar esse princípio na minha vida. Bispo, mas eu não preciso. Irmão, nós precisamos. Fique de pé no seu lugar. Fique de pé no seu lugar. Eu queria que você fechasse os teus olhos e começasse a orar. Eu sei que esses dias nós precisamos resgatar isso no nosso coração. Coloque a mão no teu coração. Eu queria que você começasse a orar no teu lugar. Sabe por quê? Porque a gente não precisa só estar armado. Porque você pode estar armado até o tutano. Você pode estar armado dos pés à cabeça. Mas se você está sozinho, não adianta. Não, bispo, eu estou com a armadura de Deus. Mas está sozinho, uma hora ou outra você vai cair. Quero que você feche seus olhos, comece a orar no teu lugar. Mas, bispo, nesses dias a gente está em pandemia, a gente não pode estar assim na casa do outro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou falando de uma unidade que a gente se uniu em nenhum propósito. Feche seus olhos e comece a orar. Comece a orar e diga, Senhor, trata o meu coração. Trata o meu coração, trata a minha vida. Comece a orar no teu lugar, diga, Senhor, trata a minha vida. Trata a minha vida. Comece a orar, diga, Senhor, trata a minha vida. Senhor, comece a tratar meu coração, para que eu seja verdadeiro uns com os outros, para que eu seja verdadeiro com o meu irmão, para que eu possa revelar a tua glória. Eu quero ouvir tua oração, querido. Comece a orar no teu lugar. Diga, Senhor, eu quero revelar a tua glória. E eu só revelo a tua glória se nós estivermos juntos. E eu só revelo a tua glória se a gente está unido. E eu só revelo a tua glória se a gente dá a mão uns para os outros. Porque é assim que a glória de Deus virá. Comece a orar no seu lugar, vamos, querido. Enquanto nós somos ministrados pelo louvor, comece a orar no teu lugar. Quero que você feche seus olhos e comece a pedir isso para Deus. Faz de novo e petuoso, aumenta o fogo, mostra a tua glória. Comece a orar, diga, Senhor, eu quero estar junto. Oh, chora catarabás. Aumenta o fogo, mostra a tua glória. Vai de eu quero mais, chora catarabás, xere catarabás. Oh, meu Deus. quero mais, eu quero mais de ti. Ora catarabás, xere. Eu quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais de ti. Querido, erga suas mãos. Erga suas mãos o mais alto que você puder. Sabe que a palavra diz que quem faz a gente se unir é o Espírito Santo de Deus. Feche os seus olhos, erga suas mãos. Comece a orar, diga, Espírito Santo, eu quero estar unido. Eu quero ser um. Vamos, querido. Essa foi a oração de Jesus. Será que você pode orar isso? O Espírito Santo só veio quando a gente se uniu. Pega suas mãos. O Espírito Santo só veio quando a igreja estava unida. Ele disse, fiquem unidos, estejam unidos,
sejam um. Eu quero que vocês sejam um. Eu quero que vocês permaneçam um. Eu quero que vocês permaneçam um. Eu quero que vocês continuem sendo um. Eu quero que vocês se unam uns aos outros. Ei, comece a orar e peça: Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, me ajude. Espírito Santo, trabalha. Espírito Santo, trabalha no meu caráter, trabalha na minha vida, trabalha no meu coração, me molda, transforma a minha vida. Oh meu Deus, oh meu Deus, mostra a tua glória. Eu quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais de ti. Quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais, quero mais, eu quero mais de ti. Pega suas mãos, querido. Os cristãos, os primeiros cristãos, eles disseram: a gente pode ser perseguido, mas a gente não pode se separar. A gente pode ser perseguido, mas a gente precisa estar junto. Meu Deus. A gente pode ser diferente uns dos outros, mas nós temos um coração, e nós temos um cabeça, que é Jesus Cristo. E em todos os momentos da história da igreja, o primeiro batismo no Espírito Santo dos gentios foi na casa de Cornélio, e todos eles estavam reunidos. O primeiro avivamento que aconteceu nos Estados Unidos, na rua Azusa, eles estavam unidos. Eles tinham só um coração. Eram muitas vozes, mas um coração. Eram muitas vozes, mas um coração. Olha aqui, querido, esse ambiente aqui, essa igreja, a igreja Inovar, esse bairro não vai ser mudado somente com o coração de um, mas com muitas vozes, mais um coração. Ou melhor, só uma voz. Precisa ter muitas vozes, mas um coração. Diga comigo: muitas vozes. Não, diga mais alto: muitas vozes, mas um coração. Pega suas mãos mais alto que você puder. Diga: muitas vozes, mas um coração. A história da igreja se manteve assim. O princípio foi: a gente precisa estar junto, porque junto a gente vai chegar mais longe. Sozinho eu posso ir mais rápido, sozinho eu posso correr mais rápido, mas eles disseram: juntos nós vamos mais longe. Juntos nós... Aumenta o fogo, mostra a tua glória. Pega suas mãos, querido. Eu sinto uma presença de Deus grandiosa aqui. Sabe quando que o culto muda? Quando está todo mundo unido para buscar uma coisa só. Sabe quando o ambiente muda? Quando está todo mundo buscando a mesma coisa. Sabe quando o culto fica travado? É quando cada um está buscando coisas diferentes. Mas o ambiente muda quando todo mundo começa a buscar a mesma coisa. E eu creio que agora vai acontecer um mover de Deus. Querido, você como um cristão do ano 2021, eu quero que você erga suas mãos o mais alto que você puder. E enquanto você estiver orando, que passe um filme agora na sua frente, dos nossos irmãos que morreram, martirizados, mortos à espada,
alguns mortos à espada, outros foram decapitados, outros foram queimados, mas o coração era um só. E eu quero que você erga as suas mãos, e você vai começar como um crente, orar pedindo: Senhor, eu me comprometo a resgatar a unidade na igreja. Erga suas mãos o mais alto que você puder, mas que essa seja uma oração verdadeira. Diga: Senhor, eu me comprometo a resgatar esse princípio na igreja, a resgatar esse princípio no rebanho do Senhor. Comece a orar no teu lugar. Tem gente de olho aberto, eu não sei porque você está de olho aberto ainda. Fecha os teus olhos, comece a orar. Diga: Senhor, eu me comprometo a me unir com os meus irmãos. Eu me comprometo a buscar a mesma coisa. Eu me comprometo a buscar o mesmo Senhor. Eu me comprometo a ter o mesmo propósito. Vamos, vamos, comece a orar, e o Espírito Santo vai mover o nosso coração. Oh, 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 oh. Vamos, vamos. Choracatarabaxê. Ore, ore. Choracatarabás. Oh, meu Deus, mostra a tua glória. Choracatarabaxê.